Olá pessoal, eu sou a Cláudia Lemes. Eu sou a Paula Feb. E nós somos as Serial Chicks. O nosso serial killer de hoje é John Wayne Gacy. John Wayne Gacy nasceu em 17 de março de 1942 em Chicago, nos Estados Unidos. Enterrou 26 de suas vítimas em seu lar. Ficou conhecido como palhaço assassino por se fantasiar de palhaço em festas infantis. Atuou entre 72 e 78, torturando, estuprando e assassinando 33 rapazes. Ele foi sentenciado à morte em 1980. Passou 14 anos no corredor da morte até finalmente ser executado por injeção letal em 1994. Ele não assassinava vestido de palhaço, não era exatamente isso, né? Algumas pessoas gostam de relacionar isso e relacionar com o It do Stephen King, mas na verdade era um alter ego dele. Ele colocou muito o Pogo da Clown, né? Pogo palhaço na arte que ele pintou e tal. E ele aparecia em algumas festas infantis fantasiado dele, mas não tinha necessariamente uma relação com o ritual de assassinato dele. Na verdade, o que tinha era uma diferenciação, né? Porque ele dizia até que ele era 4 pessoas. Ele era o Gacy, né? O John Wayne. Ele era o Jack Hansen, que era o assassino, ele era o político e ele era o palhaço. E ele era uma pessoa que tinha essa... Perante a sociedade, ele era um cara super respeitado na comunidade dele, ele se envolveu com política, ele era casado com uma mulher, ele tinha... Foi casado 2 vezes. Sim, e tinha essa máscara que ele usava perante a sociedade. A infância do Gacy, ao contrário de alguns que a gente já falou aqui, ao contrário do Bundy, do Alcala, ele realmente teve uma infância típica dos assassinos em série. Ele teve um pai muito abusivo, alcoólatra, batia muito nas irmãs dele, na mãe dele e nele. Ele apanhava de cinto desde bem pequenininho. Um pai extremamente abusivo psicologicamente também, emocionalmente, xingava ele sempre. Ele era muito próximo das irmãs e da mãe. Ele realmente amava muito a mãe e as irmãs. E aí o pai chamava ele de bichinha e coisas desse tipo. Então foi um inferno crescer. Ele era uma pessoa que não era fisicamente muito atlética, né? Ele sofria assim uns blackouts quando menino, umas coisas muito convulsões assim que ninguém nunca conseguiu explicar. E o pai dele chegou no hospital e falou que ele estava fingindo. Então assim, foi uma criança muito problemática realmente desde a infância. E uma coisa que é interessante dizer é que, assim, ele já carrega o nome John Wayne Gacy. Pra quem não sabe, o John Wayne foi um ator bem famoso de filmes de faroeste. E isso já demonstra o que o pai estava esperando dele, né? Demais. Então, pelo nome... A masculinidade absurda do John Wayne. Sim, a masculinidade absurda, e esse também era o nome do pai. Então, o pai buscava essa identificação. Ele sabia que ele era uma decepção pro pai dele. E o que isso faz com a cabeça de uma criança, a gente só pode imaginar. O Gacy foi abusado sexualmente, ainda criança, por um amigo da família. Por medo da reação do pai dele, ele acabou não contando. E é óbvio que esse episódio foi decisivo para o que ele iria se tornar. O John Wayne já tinha essa coisa, essa atração por rapazes e tal, que não era muito bem resolvida. E eu acho que o episódio que foi assim um ponto de virada para ele foi quando ele começou a trabalhar numa funerária. Ele dormia numa caminha dessas que abrem, né, do lado da sala de embalsamamento. Um dia à noite, na verdade, ele entrou e viu o corpo de um rapaz, de um adolescente, e pronto, né, assim, nu, e ele deitou ao lado desse corpo e começou a fazer carícias nesse corpo. Eu acho que esse foi o primeiro momento que ele relacionou essa atração que ele sentia pelo mesmo sexo e com a coisa da morte. Bom, para falar sobre o Gacy e a psicanálise, eu até fiz umas anotações aqui, como já é de praxe.
como já virou o nosso bordão. Então eu vou ler alguns conceitos para vocês, tá? O primeiro conceito é o conceito que o Freud chama de os invertidos. Eu não gosto de usar esse nome, né? Quando a gente fala invertidos, sou estranho hoje em dia, mas gente, vamos dar um desconto. O Freud nasceu em 1856, então foi o termo que ele achou para falar sobre os gays. O que o Freud fala sobre os homossexuais é o seguinte: eles já nasceriam assim, né? A gente seria bissexual, todos nós seríamos bissexuais, e a partir disso a gente poderia pender para um lado ou para outro, ou se manter bissexual. Para o Freud, os estímulos externos não seriam o suficiente para tornar alguém homossexual, né? Seria algo que a pessoa já carrega, e aí alguns outros estímulos também completariam essa questão. Nos invertidos, o Freud fala sobre a relação entre o filho e a mãe, né? A identificação que o filho tem com a mãe é muito maior do que a identificação que ele tem com o pai, que era o que acontecia com o Gacy, né? Ele se dava super bem com a mãe. O pai queria levar ele para pescar e ele queria ficar fazendo bolo com a mãe na cozinha, né, e tal, e brincar com as irmãs. Então, de certa forma, o homossexual, na visão do Freud, ele seria invertido porque ele se vê a partir do olhar da mãe. Então ele se torna narcisista. Gente, o narcisismo nem sempre é uma coisa ruim, né? A gente já tinha falado do narcisismo de vários lados, e a gente sempre fala sobre serial killer aqui, então quando a gente fala sobre narcisismo parece sempre uma coisa terrível, né? A gente atribui a assassinos e criminosos. Mas todo mundo tem um pouco de narcisismo, né? Então assim, o invertido torna a si mesmo como objeto sexual. Então ele se enxerga como aquilo que ele deve buscar. A conduta sexual é que mudaria na puberdade, que é quando entra o superego. Depois eu vou explicar pra vocês a diferença entre id, ego e superego, mas é ali que entra a moral, né? É ali que entra a sociedade. Então aí que a pessoa realmente começa a levar isso em conta para saber como ela vai levar a vida dela. A gente também pode falar sobre o luto de Freud, porque depois da morte do pai do Gacy é que ele começou a matar mais e de maneira mais violenta. Negação, por ele nunca ter assumido que era homossexual. Na verdade, eu vi uma entrevista, inclusive, um psiquiatra que trabalhou com ele dizendo que o grande temor do Gacy era que ele fosse visto como um homossexual e não como um serial killer. A gente também pode falar sobre formação reativa, que é a pessoa virar tudo aquilo que o pai ou a mãe não gostava. Então, o pai dele odiava políticos, o pai dele odiava homossexuais, e aí é um processo do inconsciente a pessoa se tornar tudo aquilo que quem está acima dele de alguma maneira odeia. A gente também pode falar sobre o deslocamento, que é quando as agressões ou impulsos indesejáveis não podem ser direcionados para uma pessoa que a pessoa quer que seja agredida, então ela passa para outra. Bom, aos 17 anos, o Gacy foi diagnosticado com uma doença cardíaca não conhecida, né? E ele também tinha aqueles desmaios quando ele era criança, enfim, o pai dele dizia que ele estava fingindo. Os médicos não conseguiam entender muito bem o que acontecia com o coração dele. Inclusive, ele nunca infartou, né? Com isso, eu acredito no seguinte: a gente pode pensar na histeria, né? Porque a histeria é predominantemente feminina, mas também acontece em homens em casos raros. A histeria tem uma coisa muito específica, que é a pessoa sentir no corpo que ela não consegue significar, ela não consegue levar isso ao consciente, então ela começa a sentir realmente dores e ter ataques histéricos, e desmaio é um tipo de ataque histérico, e né, as dores no peito, o coração doer quando o pai não gosta de quem você é e quando você queria ser diferente. Psicanaliticamente é uma coisa muito simbólica, né? Sim, eu acho que sabe a coisa do peito, peso, do coração, o peso no muito, peito. Uma coisa curiosa também, uma vez que a polícia foi pedir para ele fazer a diagramação do lugar onde os corpos foram encontrados,
ele desmaiou, depois ele voltou do desmaio. Ele disse que quem tinha feito o diagrama tinha sido Jack Hansen, que era outra personalidade que ele acreditava ter. Mas enfim, há muitas controvérsias em relação a isso, até porque 7 psiquiatras chegaram a estudar o caso dele, nenhum concordou que ele tinha múltiplas personalidades. Então, mais uma vez, isso pode remeter à histeria. Sim, e seria até uma estratégia dele para escapar de um certo tipo de pena. Ele seria tratado numa instituição, alguma coisa do tipo, e não iria, talvez, por um death row, por um corredor da morte e tal. Difícil de acreditar, né, que ele realmente tivesse múltipla personalidade, até porque ele era extremamente manipulador. Sim, e muito inteligente também. Sim. Né? Então a gente, por mais que a gente saiba que ele teve uma infância absurda, que ele foi uma vítima na infância dele, a partir do momento que ele se transformou em quem ele se transformou, ele deixa de ser uma vítima. Tem uma história curiosa que é a seguinte: quando ele foi preso e ele entrou na prisão para fazer a ficha, na hora que o policial estava fazendo a ficha, perguntou para ele: onde você nasceu? E ele disse: born in a state of confusion. Então, nascido em um estado de confusão mental. Bom, eu creio que ele matava constantemente, na verdade, um menino que o pai queria que ele fosse, né? E como o sexo oral, a felação era muito frequente nos crimes, né? Eu creio que isso era uma maneira de tentar introjetar esse masculino, né? De um jeito muito louco, assim, de consumir esse masculino que ele acreditava não ter. Eu também quero salientar, assim, a gente fala do palhaço, a gente pensa naquela coisa de tentar deixar as crianças felizes, você pensa no trauma. Eu não. Mas o palhaço usa maquiagem. Então talvez fosse a maneira socialmente aceitável de se montar, né? Que ele conseguiu de colocar o feminino de alguma forma nele. Em uma entrevista, ele inclusive disse que se sentia uma criança novamente quando ele colocava a roupa de palhaço. Então, óbvio que conscientemente ele poderia se sentir, né, realmente mais infantilizado, chegando próximo à fase em que ele não queria mais estar, a fase em que tudo mudou. Mas creio eu que tivesse uma coisa a mais aí, né? Que exatamente fosse mais o ato de pegar a maquiagem e passar, que era uma coisa que ele não podia fazer, né? Naquela sociedade, naquela família, ao ver dele. Também quero dizer que o cérebro dele foi estudado, né? Depois que ele morreu, os médicos achavam que iam achar alguma resposta, pro jeito que ele era, mas o cérebro dele era completamente normal. Inclusive o coágulo, né, que diziam que ele tinha quando ele era criança, não foi encontrado. Como eu falei em outro episódio, existem vários livros, principalmente no Kindle, que falam sobre vários assassinos em série, e do Gacy tem um montão. O que eu quero recomendar é esse daqui, o Killer Clown, porque o que ele tem de diferente é que ele foi escrito pelo detetive que foi atrás dele e estudou o caso e fez toda a investigação. Então isso é um ponto diferencial nessa obra, mas é claro que existem várias outras. Então eu realmente recomendo que vocês entrem na Amazon, quem pode, procurem livros sobre o Gacy, porque tem muito mais do que a gente conseguiu falar no nosso tempo limitado. Sempre tem, né? Sim. Em todos os episódios sempre tem muita coisa que a gente acaba não falando porque senão cada episódio durar 3 horas. Bom, o livro que eu quero indicar é uma ficção, breve relato de como as esteiras venceram os cães de guerra. E eu tenho uma história muito louca com esse livro, porque minha mãe foi minha professora de português. E ela recomendou esse livro quando eu tava, acho que na 5ª, 6ª série. Os professores naquele colégio normalmente recomendavam esse livro aqui. Eu não sei se ele ainda está sendo editado, mas ele é muito interessante porque ele fala da apatia. Porque é um grupo, né, de pessoas que querem conquistar uma terra. Então eles chegam nessa terra e o jeito que as pessoas da terra querem lidar com a guerra é não fazendo absolutamente nada. Então é muito interessante
pensar no inconsciente e o quanto esse nada tem de resposta. Bom, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Curtam, se vocês gostaram, compartilhem, inscrevam-se. A gente tá se atropelando, mas não tem problema. A gente sempre faz isso. Comentem, deixem perguntas pra gente responder no episódio futuro. O nosso próximo assassino é Jeffrey Dahmer, o canibal americano. É isso mesmo, gente. Your turn, Marge. Aqui. E aqui. Você tem os mais fáceis dessa vez. Não dá pra ir trocando a cor da jaqueta dela na edição? Põe só uma, vai. Essa pinta. Seleciona a cor e passa pra azul. Usa uma verde. Mostra a calma. Vem mais pra frente, mostra a calma. É legal que pode colocar umas paisagens, umas cachoeiras, assim fica bonito. bonito. Um vídeo de uns pinguins andando. Se você conhece alguém que pode estar em situação de perigo, ligue para o número 100. No Brasil inteiro, este número corresponde à Secretaria de Direitos Humanos e funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, por meio de descagem direta e gratuita. As ligações podem ser anônimas e o sigilo das informações é garantido quando solicitado.